Quando a gente pensa na invenção do rádio, um nome praticamente pula na nossa frente, né? Guglielmo Marconi. A gente logo imagina aquele gênio solitário que, lá em 1901, conseguiu domar umas ondas invisíveis e cruzar o Atlântico. É uma história fantástica, sem dúvida. Mas, e se a realidade for muito mais complexa, cheia de colaboração e, vamos combinar, bem mais interessante? É essa história que a gente vai desvendar agora. Vamos voltar no tempo, então. Estamos em 12 de dezembro de 1901. O mundo estava ali, sabe, na beirinha de uma revolução. Uma revolução que ia encurtar as distâncias de um jeito que pouca gente conseguia imaginar. E um evento bem nesse dia se tornaria o marco zero para a história do rádio como a gente conhece. E o grande protagonista dessa história é Guglielmo Marconi. Imagina só a cena. Lá num penhasco no Canadá, a equipe dele usando uma pipa para levantar uma antena, e de repente eles ouvem 3 bips bem fraquinhos. Era a letra S em código Morse, que viajou mais de 3.200 quilômetros por cima do oceano. Foi a primeira transmissão sem fio transatlântica. Da noite pro dia, Marconi virou uma celebridade mundial. Mas será que foi simples assim? Um homem, uma ideia e pronto? A resposta curta? Nem de longe. Essa imagem do Marconi como pai solitário do rádio, apesar de ser muito forte, acaba escondendo uma verdade muito mais fascinante, sabe? Uma história cheia de mentes brilhantes, de rivalidade e de descobertas que foram acontecendo uma em cima da outra. Bom, não dá para negar, o que o Marconi fez em 1901 foi um feito gigantesco. Ele pegou uma coisa que era basicamente uma curiosidade de laboratório e mostrou para o mundo o potencial comercial daquilo, e de um jeito espetacular. Mas a grande pergunta é, será que ele começou do zero? A verdade é que ele não chegou lá sozinho. Na verdade, Marconi estava no topo de uma pirâmide de conhecimento, uma pirâmide construída por décadas de trabalho duro de outros cientistas. Para a gente entender de verdade a invenção do rádio, a gente precisa descer essa pirâmide e conhecer os gigantes em cujos ombros ele se apoiou. E a base de tudo isso é pura teoria. Décadas antes do Marconi, um físico escocês chamado James Clerk Maxwell, usando só papel e caneta, previu matematicamente que existiam ondas eletromagnéticas. Ele juntou eletricidade, magnetismo e luz numa teoria só. E essa teoria dizia que deveriam existir outras ondas, invisíveis. Era uma ideia revolucionária, mas por enquanto era só uma ideia. E quem foi que tirou essa ideia do papel? Foi o Heinrich Hertz. Num experimento que era genial de tão simples, ele usou uma bobina para criar uma faísca e do outro lado da sala, um aro de metal com uma pequena abertura produziu outra faísca, sem nenhum fio ligando os dois. Pronto, era a prova. A onda invisível que o Maxwell previu era real. Eram as ondas de rádio. E aqui vem a parte mais irônica da história. O próprio Hertz, o cara que provou que as ondas de rádio existiam, quando perguntaram para ele qual era a utilidade da descoberta, ele respondeu: não tem utilidade alguma. Para ele, era só um experimento bonito que confirmava a teoria do gênio Maxwell. Mal sabia ele que tinha acabado de abrir a porta para o futuro da comunicação. Como a prova do Hertz, a corrida começou para valer. O final do século XIX virou um verdadeiro campo de batalha de inventores, todo mundo tentando explorar o potencial da telegrafia sem fio. E, ao contrário do que a história costuma contar, Marconi estava bem longe de ser o único nessa corrida. Dá uma olhada nessa linha do tempo. Antes mesmo da famosa transmissão do Marconi, a coisa já estava fervendo. Lá na Inglaterra, Oliver Lodge já transmitia sinais a dezenas de metros. Na Índia, Jagadish Chandra Bose mostrava que dava para transmitir através de paredes. Na Rússia, Alexander Popov usava um receptor de rádio para detectar raios. E o mais importante, nos Estados Unidos, o genial Nikola Tesla já estava registrando patentes essenciais para a tecnologia do rádio. Pois é, com tanta gente brilhante trabalhando na mesma área, com tanta patente sendo registrada, era óbvio que uma hora ia dar briga. E deu. Décadas depois, essa briga virou uma batalha judicial épica, que prometia reescrever a história da invenção do rádio. O palco desse confronto foi nada mais nada menos que a Suprema Corte dos Estados Unidos, em 1943. A empresa do Marconi processou o governo americano por quebra de patentes durante a Primeira Guerra. A grande questão era, afinal, de quem era a tecnologia fundamental do rádio? Era a hora da verdade.
E é exatamente aqui que nasce um dos maiores mitos da história da tecnologia. Muita gente fala que a Suprema Corte simplesmente deu a invenção do rádio para o Tesla. Mas a verdade é bem mais sutil. O tribunal não estava decidindo quem era o inventor do rádio. O foco era muito específico, patentes de sintonia. Sabe? Aquela tecnologia que permite a gente escolher uma estação sem ter que ouvir todas as outras ao mesmo tempo. Então, o que a corte decidiu no fim das contas? Para entender, a gente precisa olhar os detalhes do veredito. E a decisão mostra muito sobre como a inovação acontece de verdade, não como um raio de genialidade de uma pessoa só, mas como um processo, uma construção coletiva. A decisão foi bem clara. A principal patente de sintonia do Marconi foi invalidada. Mas por quê? Não é que não funcionasse. Foi porque a corte entendeu que o trabalho que veio antes, de cientistas como John Stone, Oliver Lloyd e, sim, Nikola Tesla, já tinham os mesmos princípios. Basicamente, a corte disse que o Marconi não podia patentear uma ideia que outros já tinham desenvolvido antes. Mas, e esse é o ponto-chave, a própria corte fez questão de deixar claro. Essa decisão não apaga o brilho da conquista original de Marconi. A patente fundamental dele, aquela sobre a primeira transmissão bem-sucedida, essa não estava em jogo. A corte reconheceu o papel pioneiro dele em transformar a teoria numa realidade prática e mundial. Então, no final das contas, o que essa decisão de 1943 realmente nos ensina? Que a invenção não é um ato isolado de um gênio solitário. É uma corrente. Maxwell deu a teoria. Hertz deu a prova. Lloyd, Bose, Tesla e tantos outros criaram as peças do quebra-cabeça. E o Marconi? Ele foi o empreendedor visionário que juntou essas peças de um jeito ousado e prático e que, com isso, mudou o mundo para sempre. E isso faz a gente pensar, né? A história do rádio é um lembrete poderoso de que o progresso raramente é obra de uma pessoa só. A ideia do gênio solitário é romântica, claro, mas a verdade da colaboração, da competição, do conhecimento construído tijolo por tijolo, essa é muito mais real. E talvez até mais inspiradora. Fica a reflexão. Quantas outras histórias de grandes inventores que a gente aprendeu escondem essa mesma verdade complexa por trás?